O Brasil foi o país das Américas que mais recebeu imigrantes judeus em toda a história. Embarque nessa história e saiba por que devemos muito ao povo da Bíblia. Meu nome é Jailson Sarmento e hoje eu vou te contar essa história. Mas antes, já se inscreve aqui no canal do Arrependimento Nacional, deixe o seu gostei nesse vídeo. Vamos lá! Os judeus estão no Brasil desde 1500. Eles vieram para o Brasil junto com os portugueses. O desvio da Rota de Cabral o levou a encontrar em 22 de abril de 1498 as terras da Bahia. Os judeus estavam nos navios portugueses. Vivendo em terras portuguesas, os judeus aprofundaram-se nos estudos religiosos, filosóficos, da medicina e nas ciências náuticas, como astronomia e matemática. Assim, se tornaram exímios navegadores e intérpretes das expedições portuguesas. No Brasil, os judeus se estabeleceram em todas as capitanias e assumiram diversas ocupações. Mas este foi um tempo difícil, um período de enorme conturbação social na Península Ibérica. A Espanha expulsou os muçulmanos e judeus dos seus territórios em maio de 1492 e tentou acomodar 50 mil convertidos forçadamente ao cristianismo. Para permanecerem no reino, eles ficaram sob a cruel supervisão do Tribunal da Inquisição. Assim, os judeus espanhóis imigraram em massa para Portugal, e isso acarretou em 1497 a ação inesperada e dramática de Dom Manuel, a conversão forçada de todos os judeus de Portugal, obedecendo a uma cláusula de seu casamento com a princesa espanhola. Então, os judeus convertidos foram chamados de cristãos novos e ficaram debaixo de uma grande opressão por parte da Igreja Católica. Em 1536, Dom João III instalou o Tribunal da Inquisição em Portugal. Assim, os judeus convertidos, ou seja, cristãos novos, e que eram denunciados de ainda manter os costumes judaicos, foram eles discriminados, perseguidos e limitados das possibilidades de crescimento nos domínios ibéricos. Os cristãos novos buscaram emigrar. No início, eles foram para terras da Itália, França e no final do século XVI para a Holanda, quando a liberdade de consciência foi instituída na República. Assim, um grande número de cristãos novos também fugiu para as possessões americanas. Tempos depois, na primeira metade do século XVIII, ocorreu o período da maior atuação do Tribunal da Inquisição no Brasil. Muitas denúncias que não precisavam ser comprovadas levaram à prisão de numerosos mercadores, senhores de engenho, mineradores, advogados e médicos, todos cristãos novos, que viviam nas capitais do Rio de Janeiro, Bahia, Minas, São Paulo e São Vicente. Os judeus viveram o sequestro dos seus bens acusados de estarem envolvidos pela heresia judaizante. Assim que os suspeitos eram presos, eram conduzidos pelas embarcações a Lisboa. O Tribunal de Inquisição perseguiu os judeus rotulados de cristãos novos e esses tiveram que esconder suas identidades, mudando seus nomes e assumindo as práticas cristãs. Mas em sua vida privada mantinham as práticas judaicas e seus costumes foram perpetuados secretamente. Homens de negócios. Muitos judeus vieram também da Holanda e se estabeleceram no Nordeste brasileiro durante a colonização holandesa nesta região. Neste período, cristãos novos foram os principais homens de negócios do Brasil, pois assumiram contratos reais nas transações comerciais do pau-brasil, do açúcar, do tabaco, de escravos negros e outros monopólios. Dominando a leitura e a escrita, assumiram importantes cargos públicos administrativos, militares e religiosos. Em Amsterdã, os judeus e cristãos novos de origem portuguesas eram os vendedores do açúcar brasileiro pela Europa. A Holanda, no período de parceria com Portugal, foi responsável pelo sucesso da empresa açucareira no Brasil.
Comunidades judaicas. Durante a colonização holandesa, os judeus criaram comunidades judaicas. No Brasil, essas comunidades subsistiram por 24 anos. Embora a maioria dos judeus tenha retornado a Amsterdã, um número deles instalou-se nas colônias holandesas de Suriname, Barbados e Curaçao, na América Central. Outro grupo se estabeleceu em Amsterdã, organizando um núcleo inicial comunitário judaico de Nova York, hoje a maior cidade da diáspora. Muitos judeus foram bandeirantes. Muitos judeus embrenharam-se pelas matas em busca de ocupar o interior do Brasil. Foram responsáveis pela ocupação dos bandeirantes do século 17 e 18, alguns de origem judaica, como Raposo Tavares e Garcia Rodrigues Pais. Os bandeirantes paulistas desbravaram e estabeleceram-se em terras inexploradas, delineando os atuais contornos do território brasileiro. Defendemos que o Brasil faz parte de Israel. Essa ligação tem sido fortalecida como nunca, não só no processo colonial, mas na atualidade os judeus ainda são grandes líderes e desenvolvem a riqueza da nação. Por isso, buscamos trazer à luz a essa história. E aí, você sabia de todas essas informações? Comenta aqui embaixo pra gente e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal do Arrependimento e ativar todas as notificações para saber sempre que a gente lançar mais vídeos como este. Muito obrigado e até a próxima!